بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa leitura e a tradução de um dos livros do Sheikh Abdus Salam ibn Barjis, rahimahullahu ta'ala. Este livro, intitulado As-Sunnatu wal-Bid'ah wa Atharuhuma fil Ummah. A Sunnah e a inovação e os seus efeitos ou as suas consequências para a comunidade. Nos áudios anteriores aprendemos e vimos a importância da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e o benefício que está no seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Vimos também as consequências dramáticas, as consequências trágicas do abandono da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Esta será a nossa última aula neste livro. Inshallah, hoje iremos acabar, bi'idhnillahi ta'ala, o resumo da tradução deste livro. O Sheikh continua dizendo, e para acabar, o Sheikh vai fazer uma refutação àqueles que pretendem que o Islão não é completo. Como vimos nas aulas anteriores, os inimigos do Islão lançam esta shubha, esta dúvida, esta incerteza aos muçulmanos, que é que o Islão não está completo.
Mas o Sheikh também vai refutar os inovadores, aqueles que inovam na religião, aqueles que inovam na religião. Então o Sheikh lhes diz que sejam os inimigos do Islão, que pretendem que o Islão não está completo e que necessita de acrescentos a fim de o completar, mas também há aqueles que inovam na religião, os inovadores. O Sheikh lhes diz que estão enganados. Lhes diz que estão enganados, pois o Islão é completo. Todos os assuntos e todas as questões foram detalhadas, que seja de maneira direta ou indireta. E este é um ponto muito importante. O Sheikh nos diz que todas as questões, sem exceção, foram detalhadas, que seja de maneira direta ou de maneira indireta. Que seja através de um texto que é uma aya, um versículo, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, ou que seja através de um hadith, ou que seja através de um hadith, a sunnah. Isto é, através de um texto. Depois, o Sheikh diz, ou daquilo que foi estipulado num texto. Isto é, que o julgamento seja extraído de um texto diretamente ou através de analogia. O Sheikh aqui nos dá um ponto muito importante, nos dá uma faida e uma coisa que cada um de nós deve conhecer, é que todas as questões, todos os assuntos foram detalhados no Islão. O Islão detalhou todos os assuntos, que seja de maneira direta ou indireta. De maneira direta, através dos textos sagrados, o livro de Allah, o Coran, ou a Sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Mas também pode estar presente indiretamente através de a analogia, al-qiyas. E esta forma indireta, que é a analogia, al-qiyas, que é uma forma também de tirar um julgamento de uma coisa, que é al-qiyas, em língua portuguesa podemos dizer que é mais ou menos a semelhança entre as questões, entre os assuntos. É a comparação entre os textos. É a comparação entre os textos e entre os textos religiosos, claro. E para elucidar este ponto, para que seja mais claro, podemos dar um exemplo do que é a analogia, al-qiyas. Por exemplo, sabemos todos que a droga é proibida no Islão. A droga é proibida no Islão. Mas foi proibida como? Não temos nenhum texto que fala diretamente da droga, que seja no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, ou que seja na sunnah do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Mas através da analogia, al-qiyas, podemos dizer e damos à droga o mesmo julgamento
que o julgamento que foi dado ao álcool, o mesmo julgamento que foi dado ao álcool. Porquê? Porque o problema da droga é o mesmo problema do álcool. Isto é, o facto que tanto o álcool como a droga fazem perder o juízo, fazem perder a razão. A pessoa perde o juízo quando consome álcool, da mesma forma que perde o juízo quando consome droga. Então, isto é o que é chamado al-qiyas. Al-qiyas, a analogia, que é a semelhança entre as questões. Temos a primeira questão, que é o álcool, que é uma questão que foi diretamente tratada no Alcorão e também na Sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e que o julgamento é conhecido de todos, que é a proibição. Então, logo que apareceram as drogas, então os sábios observaram o que estava presente neste produto, que é a droga, e souberam, através das informações, que é um produto que altera o juízo da pessoa e que faz perder o juízo à pessoa. Então, estes dois assuntos são semelhantes, o álcool e a droga. Então, através da comparação dos textos, através da comparação das questões, dos assuntos, através da al-qiyas, a analogia, tiramos o julgamento que a droga é proibida. Então, isto é o que o Sheikh quer dizer de forma indireta. Temos assuntos que foram detalhados de maneira direta, podemos dizer o álcool, por exemplo, e temos assuntos que não foram detalhados de maneira direta, como por exemplo a droga, mas que por analogia, por al-qiyas, através do al-qiyas, chegamos à conclusão que é um produto proibido porque é exatamente como a droga, faz perder, é exatamente como o álcool, faz perder o juízo. Então isto era só para dar um exemplo daquilo que o Sheikh quer dizer de maneira direta e maneira indireta. O Sheikh continua dizendo, rahimahullah ta'ala, desta forma, facilmente compreendemos que o Islão é completo e que a resposta a todas as questões está presente no livro de Allah e na sunna do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Então aqui, mais uma vez, compreendemos o que é a palavra do Sheikh. O Sheikh nos diz que aquele que compreende esta questão que foi explicada há pouco, compreende que o Islão é completo e que tudo está presente e que tudo foi detalhado, porque cada questão nova que aparece, podemos assemelhar, comparar essa questão que é nova, que é atual, podemos compará-la a uma questão que já foi detalhada no passado, anteriormente. Podemos comparar essa questão, compará-la a um texto que foi direto, que foi detalhado de maneira direta, explícita, e através disso ter o julgamento desta questão que é recente. Então, partindo deste ponto, podemos dizer que o Islão é completo, porque tudo aquilo que acontece de novo, tudo aquilo que é atual, podemos fazer a analogia, assemelhar, comparar, fazer al-qiyas aos textos religiosos. Então, teremos sempre uma resposta que seja no livro de Allah, Jalla wa Ala, ou na sunna do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam.
O autor continua dizendo, rahimahullah ta'ala, e por esta razão o Islão é a religião escolhida por Allah para os génios e os humanos. Lil jinn wal ins. É a religião escolhida por Allah para os génios e os humanos. E esta religião, que é o Islão, estará presente até ao dia do julgamento final. Ila yawm al-qiyamah. Esta religião estará presente até ao dia do julgamento final. O Islão é a única religião aprovada por Allah. A única religião que Allah subhanahu wa ta'ala aprova é o Islão. Pois foi aquela que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao último dos seus mensageiros. O Islão é a religião que Allah tabaraka wa ta'ala revelou ao último dos seus mensageiros e que decretou para todas as suas criaturas. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala decretou o Islão para todas as suas criaturas, de entre os génios e os humanos. Allah subhanahu wa ta'ala decretou o Islão como religião para os génios, al-jinn wal-ins, e os humanos. E nenhuma outra religião será aceite por Allah. Nenhuma outra religião será aceite por Allah. Quer dizer que é uma obrigação para cada gênio e para cada humano de tomar o Islão como religião e de seguir o Islão e de seguir o último dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E a evidência é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Ma'idah, versículo número 3. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: hoje completei para vós a vossa religião e vos agraciei generosamente e escolhi para vós o Islão como religião. Reparem bem na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje completei para vós a vossa religião. Este versículo é suficiente para responder e para refutar a qualquer que seja a pessoa que inove, que faça inovações, ou para qualquer inimigo do Islão que pretenda que o Islão não está completo. Este versículo chega: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje completei para vós a vossa religião. A religião está completa. E vos agraciei generosamente. E escolhi, Allah subhanahu wa ta'ala diz, escolhi para vós o Islão como religião. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. O Sheikh, no comentário, depois de ter mencionado este versículo, o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz: sendo assim, como é que uma pessoa pode pretender que esta religião, o Islão, necessita de acrescentos? O Sheikh, desde o início, está a refutar estas pretensões. Então o Sheikh diz, depois de termos mencionado este versículo, como é que uma pessoa pode pretender que o Islão necessita de acrescentos?
sabendo que é a última mensagem de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, para as suas criaturas. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala iria decretar como última religião o Islão e como última mensagem para as suas criaturas o Islão, e que este Islão seja incompleto e que necessite acrescentos? Não é possível. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o Islão como última mensagem para as suas criaturas porque este Islão é completo. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu este Islão porque é completo, porque foi completo. Não necessita de nenhum acrescento. O Sheikh continua dizendo: Allah escolheria para as suas criaturas uma religião incompleta? Só uma pessoa inovadora, sem raciocínio e sem juízo, pode pretender tal coisa. No entanto, o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam esclareceu e elucidou esta questão de maneira simples e clara. Mas as suas palavras escaparam àqueles que perderam o juízo e perderam o discernimento. Aqui o Sheikh nos diz que este assunto que mencionamos, que é que tudo foi detalhado e que tudo foi esclarecido, que o Islão foi detalhado, todas as questões foram detalhadas, todas as questões foram esclarecidas. O Sheikh nos diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esclareceu este ponto, que é que tudo foi esclarecido e que tudo foi detalhado. Mas o Sheikh diz que as palavras do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam escaparam àqueles que perderam a inteligência, que perderam o juízo, que perderam o discernimento. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا الحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث في الصحيح وهو في مسلم. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: nenhum profeta foi enviado sem que seja uma obrigação para ele de indicar à sua comunidade tudo aquilo que lhes é benéfico e de os advertir contra tudo aquilo que lhes será prejudicial. Este hadith foi relatado por Muslim, isto é, está no livro autêntico de Muslim. Repito al-hadith. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: nenhum profeta foi enviado sem que seja uma obrigação para ele de indicar à sua comunidade tudo aquilo que lhes é benéfico, e de os advertir contra tudo aquilo que lhes será prejudicial. Estas são as palavras do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. وفي حديث آخر
في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من شيء يقرب من الجنة إلا دللتكم عليه، وما بقي من شيء يقربكم إلى النار إلا قد أنذرتكم إياه أو حذرتكم منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث صححه الألباني في الترغيب والترهيب. E numa outra narração que foi autenticada por Al-Albani no livro At-Targhib wa Tarhib, onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não existe nada que vos aproxime do paraíso e vos afaste do inferno sem que vos tenha ordenado de o fazer. E não existe nada que vos aproxime do inferno e vos afaste do paraíso sem que vos tenha proibido de o fazer. Repito o hadith: não existe nada que vos aproxime do paraíso e vos afaste do inferno sem que vos tenha ordenado de o fazer. Sem que vos tenha ordenado de o fazer. E não existe nada que vos aproxime do inferno e vos afaste do paraíso sem que vos tenha proibido de o fazer. وفي حديث وثبت في حديث أبي درداء رضي الله عنه أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ذكر لنا منه علما حتى طائر يقلب جناحيه في الجو. والحديث حسنه الألباني. E no outro hadith, considerado bom por Al-Albani, um dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, chamado Abu Darda, disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não negligenciou nada, não negligenciou nenhum assunto sem nos informar sobre ele. Abu Darda nos informa a nós, disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não negligenciou nada, não negligenciou nenhum assunto sem nos informar sobre ele, sem nos informar sobre tal assunto, ao ponto de nos informar sobre um pássaro que bate as asas no ar, ao ponto de nos informar, nos dar informação sobre um pássaro que está a voar, que bate as suas asas no ar. Então, mencionamos aqui estes três ahadith que foram mencionados pelo Sheikh no seu livro e que nos demonstram que seja o versículo que mencionamos em primeiro na Surat Al-Ma'idah, versículo número 3, mas também estes três ahadith, que são o primeiro que está no Sahih Muslim, o segundo que foi autenticado por Al-Albani e o segundo que foi considerado como Hassan por Al-Albani, sobre o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam detalhou e esclareceu tudo. O Sheikh continua dizendo: então, depois de tudo o que foi mencionado, não há dúvida alguma que o Islão é uma religião vasta.
Não há dúvida alguma que o Islão é uma religião vasta e completa e que não necessita de nenhum acrescento. E que não necessita de nenhum acrescento. Nem mesmo de ser reformado ou refletido. O Sheikh nos diz que o Islão é completo. Vimos as evidências que o Islão é completo, que não necessita de acrescentos, que não necessita de ser reformado e que não necessita de ser refletido. Abandonando, assim, os textos sagrados e os seus fundamentos essenciais e também os seus nobres objetivos. O Sheikh nos diz, abandonando, assim, os textos sagrados, os seus fundamentos essenciais e os seus nobres objetivos. Isto é, aqueles que pretendem que o Islão necessita de acrescentos, que o Islão necessita de ser reformado, que o Islão necessita de ser refletido de novo. Através do quê? Através do abandono dos textos sagrados, dos seus fundamentos essenciais e dos seus nobres objetivos. Isto é, querem reformar o Islão, refletir o Islão e pôr de lado os textos sagrados, que seja o Alcorão, que seja a Sunna autêntica, que sejam os fundamentos essenciais do Islão, mas também os nobres objetivos do Islão. De maneira resumida, querem acabar com o Islão original. Querem refletir um Islão inventado, um Islão novo, refletido e reformado. Repito o que o Sheikh disse. Então, depois de tudo o que foi mencionado, não há dúvida alguma que o Islão é uma religião vasta e completa e que não necessita de nenhum acrescento, nem mesmo de ser reformado ou refletido, abandonando, assim, os textos sagrados, os seus fundamentos essenciais e os seus nobres objetivos. Isto, no que diz respeito à Sunna e à incitação à sua prática. Quanto ao dever de cada muçulmano e cada muçulmana é de dar uma grande importância, um grande valor à sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O Sheikh, depois de ter refutado as pretensões dos inimigos do Islão e dos inovadores, nos diz que isto que foi mencionado hoje é no que diz respeito à sunna e à incitação à sua prática, pois, como vimos, o Islão é perfeito, a sunna é perfeita. Então o Sheikh aqui dá um conselho aos muçulmanos, de maneira geral, dizendo que o dever de cada muçulmano e de cada muçulmana é de dar uma grande importância, um grande valor à sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Os muçulmanos devem de fazer concorrência entre eles na prática da sunna. Os muçulmanos devem fazer concorrência entre eles na prática da sunna. E aqui o Sheikh, rahimahullah ta'ala, menciona um ponto muito importante que também já foi mencionado em áudios anteriores, que é que a sunna pode ser obrigatória como recomendável. A sunna pode ser obrigatória como recomendável. Depende da questão e depende de todas as evidências que dizem respeito a esta questão. Consoante as evidências,
se extrai o julgamento da questão se é obrigatório, wajib, ou se é recomendável, mustahab. Isto também foi mencionado em áudios anteriores, que é que a sunna pode ser obrigatória, como pode ser também recomendável. E em áudios anteriores dei como exemplo, por exemplo, o facto da barba do homem, o facto de deixar crescer a barba para um homem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu ordem aos homens da sua comunidade, deu ordem aos homens de deixarem crescer a barba. Deu ordem. E noutra questão, deu ordem também aos muçulmanos de fazerem a oração calçados, com sapatos. Então temos duas ordens do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. A primeira ordem é para os homens da sua comunidade, que é de deixarem crescer as suas barbas. É uma ordem. Ordenou. Na segunda questão, ordenou a todos os muçulmanos, que sejam homens ou mulheres, de orarem calçados. De orarem calçados, com os sapatos. Então, como é que podemos saber se, no primeiro caso, é obrigatório ou unicamente recomendável? E também como é que podemos saber, no segundo caso, na segunda questão, se é obrigatório ou recomendável? No primeiro caso, no primeiro assunto, na primeira questão, que é a barba, o julgamento é que a barba é obrigatória. É obrigatório para cada homem de deixar crescer a sua barba. Como é que ficamos a saber disto? Como é que tiramos este julgamento? Os sábios nos dão a resposta. E este exemplo que estou a dar aqui não está escrito no livro, mas foi um exemplo que tirei de uma aula do Sheikh. Foi um exemplo que eu vi numa aula do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, para esclarecer justamente esta questão. Então o Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, nessa aula, deu exatamente o mesmo exemplo que estou a dar. O exemplo que estou a dar é unicamente uma repetição daquilo que eu ouvi do Sheikh Al-Albani. Então, como é que podemos tirar do primeiro exemplo, da primeira questão, que o facto para o homem deixar crescer a sua barba é uma obrigação? Tiramos do facto que, como o Sheikh diz, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou aos homens de deixarem crescer as suas barbas. E que em nenhuma outra narração, em nenhum outro hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam deu a escolher ao homem de deixar crescer a sua barba como de raspar a sua barba. O Sheikh também mencionou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha a barba longa. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca foi conhecido que o profeta sallallahu alaihi wasallam tenha raspado a sua barba. E também não é conhecido que os seus companheiros, os sahaba, tenham raspado as suas barbas. Pelo contrário, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou aos muçulmanos de deixarem crescer as suas barbas, nunca raspou a sua própria barba e também os seus companheiros, os sahaba, radiyallahu anhum, nunca rasparam as suas barbas. Então tiramos daqui que o facto de deixarmos crescer a barba é uma obrigação. Então tiramos desta sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam que é uma obrigação. Esta sunna é uma obrigação.
Em relação à segunda questão, que é o facto de fazer a oração calçado. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou os muçulmanos de fazerem a oração calçados. Mas o julgamento de fazer a oração calçado é mustahab, é recomendável e não obrigatório. Mas como é que podemos saber que é recomendável e não obrigatório, sabendo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou aos muçulmanos de orarem calçados? Como é que tiramos o julgamento? Como o Sheikh Al-Albani explicou, é que neste caso, no caso da oração calçado, temos provas, evidências que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fez a oração calçado, como fez a oração também descalço. Então o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tenha feito a oração calçado e que também tenha feito a oração descalço, então tiramos daqui uma prova que não é obrigatório de fazer a oração calçado, mas unicamente recomendável. Então vemos aqui uma sunna que é recomendável e não obrigatória. É um ponto importante que cada muçulmano deve conhecer e que o Sheikh nos mencionou agora, mas que não detalhou, e eu preferi lembrar este ponto benéfico que ouvi no áudio do Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala e que achei benéfico de lembrar a todos. Então o Sheikh continua dizendo: então se algo da sunna nos vier de forma obrigatória, devemos obrigatoriamente a praticar. Devemos obrigatoriamente a praticar. E será proibido de a contradizer. O Sheikh nos diz que se algo da sunna nos vier de forma obrigatória, devemos obrigatoriamente a praticar e será proibido o facto de a contradizer. E se algo da sunna nos vier de forma recomendável, se algo da sunna nos vier de maneira recomendável e não obrigatória, é recomendável para cada muçulmano de procurar a praticar esta sunna. É recomendável, mas não é obrigatório. É firmemente recomendável, mas não é obrigatório. E o Sheikh continua dizendo que é um dever para cada muçulmano dar uma grande importância à sunna, mesmo se não é obrigatória. Mesmo se há certos pontos da sunna que não são obrigatórios, é muito importante que cada muçulmano dê a estes pontos, que mesmo que não são obrigatórios, mas unicamente recomendáveis, que lhes dê muita importância. E isto consoante a capacidade de cada um. O Sheikh diz que consoante a capacidade de cada muçulmano. E o Sheikh depois diz, e cada muçulmano tem de saber que o facto que ele siga a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que seja nas questões mais importantes, como nos mais pequenos detalhes, é o segredo da salvação e da felicidade. O Sheikh nos dá um conselho, que é que cada muçulmano tem de saber que o facto de seguir a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que seja nas questões mais importantes, mas também nos mais pequenos detalhes, é o segredo da sua salvação, da salvação de cada muçulmano e também da sua felicidade. E que o facto de... E que a sua fraqueza, quer dizer, o facto de que a pessoa seja fraca, será consoante o seu abandono da sunna. O Sheikh nos diz que o facto que esta pessoa abandona a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, é uma fraqueza e vai enfraquecer a pessoa e será também uma forma de infelicidade e uma razão da sua infelicidade. E para terminar, o Sheikh, rahmatullahi alaihi, invoca Allah subhanahu wa ta'ala de nos apoiar e de nos ajudar
a praticar a sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas também a sunna dos seus sucessores e de nos agarrarmos a ela firmemente. E o Sheikh invoca Allah subhanahu wa ta'ala de nos fazer dom de al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, de nos fazer dom da sabedoria benéfica, do conhecimento benéfica e também de nos fazer dom das obras piedosas. E acaba dizendo: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Sheikh, para terminar, diz que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sobre a sua família e os seus companheiros. Wallahu a'lam. E aqui se termina esta série de aulas na tradução deste livro do Sheikh Abdul Salam ibn Barjis rahimahullahu ta'ala, السنة والبدعة وأثرهما في الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.